Seja bem-vindo, amigo do Ouse, seja bem-vinda, amiga do Ouse. Sejam bem-vindos para mais um desafio aqui do Ouse Saber, para mais um trabalho que o Ouse Saber vem desempenhar, que é começar aqui o nosso estudo, o nosso módulo de filosofia da Constituição. Vamos estudar aqui um pouco de teoria da Constituição, começando por filosofia da Constituição, um trabalho bem desafiador que eu me propus a fazer aqui com vocês. Mais uma aula de Direito Constitucional. Vocês devem me conhecer, eu sou o professor Felipe Augusto, sou defensor público federal, sou mestre e doutor em Direito e autor da obra Direitos Fundamentais e Sua Dimensão Objetiva. E nós estamos aqui hoje para começar um novo trabalho, começar um novo desafio, algo realmente que vai exigir bastante de nós, bastante dedicação, bastante empenho, bastante cuidado, que é o nosso estudo de filosofia da Constituição. E hoje vai ser o nosso primeiro módulo de filosofia da Constituição, é o nosso primeiro encontro aqui com a filosofia desse ramo maravilhoso do direito, que é o direito constitucional. Então aqui hoje nós estamos no campo de interseção entre duas matérias que eu adoro, e que são duas matérias de minha responsabilidade aqui no Ouse Saber, que é a filosofia do direito, humanística, e do outro lado, direito constitucional. Nós estamos no campo em que essas duas matérias se encontram. Então, para mim, é um motivo de extrema alegria poder estar ministrando esse curso aqui, tá dando essa aula sobre filosofia da Constituição. E cá entre nós, aqui estão basicamente as questões mais difíceis dos concursos públicos na matéria de direito constitucional. Eu frequentemente recebo e-mails dos alunos dizendo: olha, Felipe, rapaz, eu morri de estudar direito constitucional, mas na prova do Ministério Público do Paraná, por exemplo, veio essa questão aqui sobre liberalismo igualitário. O que é isso? Comunitarismo, o que é isso? Veio uma questão sobre Aristóteles, de onde é que eu vou saber essa resposta? Então, é comum que a gente receba e-mails nesse sentido, e realmente, ao meu ver, as questões mais difíceis das provas, e aí o Ministério Público em especial adora cobrar filosofia da Constituição, mas hoje em dia não só o Ministério Público, as defensorias públicas, judiciário, a advocacia pública, as carreiras jurídicas em geral têm cobrado bastante filosofia da Constituição, e normalmente são as perguntas mais difíceis da prova de direito constitucional. Então o nosso desafio aqui é vencer essas questões que normalmente são as mais difíceis. Então bora trabalhar aqui e estudar a filosofia da Constituição. Essa é a nossa primeira aula sobre filosofia da Constituição. Na próxima aula a gente continua e aí a gente vai já explicar aqui qual vai ser a nossa rotina de estudo, o que a gente vai estudar nessas aulas. Então, com relação à filosofia da Constituição, o que eu tenho que dizer inicialmente para vocês é que o constitucionalismo, o movimento constitucional, traz em si a história da humanidade em busca do controle do poder e dos diferentes modelos de construção de uma sociedade mais harmônica, justa, igualitária e desenvolvida. Esse é o objeto central de estudo do constitucionalismo. O constitucionalismo é justamente um movimento teórico que busca, na história das ideias da humanidade, o controle do poder. A Constituição é justamente essa ferramenta, essa técnica de conhecimento que busca limitar o poder político nas sociedades. E, além de buscar controlar esse poder político, busca a construção de uma sociedade mais harmônica, justa, igualitária e desenvolvida. Qual o problema? O problema é que, ao longo do tempo, os conceitos de justiça, igualdade, etc., todos esses conceitos de harmonia, justiça, igualdade e desenvolvimento, eles variam, tal como oscilam as próprias realidades existenciais humanas. À medida em que o ser humano vai progredindo, vai evoluindo na sua história, as ideias a respeito do que é justiça, do que é igualdade, do que é desenvolvimento, vão se alterando. Então, se o constitucionalismo é um movimento teórico que busca estudar
formas de domesticar o poder, de controlar o poder e fazer a sociedade mais justa, se a ideia de justiça, se a ideia do que é poder muda, o constitucionalismo vai ter que se alterar. Desse modo, em cada momento da história, o ser humano busca tecer e aprimorar esses conceitos, as ideias de justiça, igualdade, liberdade, etc. O que vai construindo a filosofia. A filosofia, e mais especialmente a filosofia do direito, é justamente aquela área do conhecimento humano que busca essas respostas essenciais, essas respostas a respeito do que é justiça, a respeito do que é direito, a respeito do que é igualdade, a respeito do que é liberdade. Então a filosofia do direito, ela especula, ela reflete a respeito desses conceitos. E esses conceitos são mutantes, esses conceitos vão se transformando ao longo da história humana. Então, o constitucionalismo, como expressão, talvez a de maior sucesso desse conjunto de ideias filosóficas, o constitucionalismo como a própria revelação, como um próprio ser, um próprio ente criado por essa filosofia do direito, por essa tentativa de definir esses conceitos essenciais, também foi ao longo do tempo sendo gerado, concebido e transformado no seguir de tais pensamentos. Então, à medida em que essas ideias de justiça, liberdade, igualdade, controle do poder vão mudando, o próprio constitucionalismo vai mudando. Então, as ideias, a história das ideias humanas vai refletir-se, vai ter uma relação dialética com o próprio constitucionalismo. O constitucionalismo, ao tempo em que vai determinando o caminhar das ideias humanas a respeito desses temas filosóficos, vai sendo influenciado também por essas ideias. É nessa interseção que a gente vai trabalhar aqui. É esse estudo que a gente vai fazer. O estudo de como as ideias humanas a respeito de justiça, a respeito de direito, a respeito das normas, vai afetar o constitucionalismo. Como o constitucionalismo, como o direito constitucional, vai ser gerado, vai ser criado, vai ser transformado no seguir dessas ideias. Então, o estudo da filosofia do direito explica muito a construção das ideias constitucionais, sejam elas passadas ou atuais. Individualismo ou comunitarismo? Uma pergunta super frequente, uma das principais discussões da teoria da justiça contemporânea é o debate entre o libertarianismo, o liberalismo igualitário e o comunitarismo. É justamente um debate entre individualismo e comunitarismo. E a gente vai ver que isso tem uma origem super remota. Então, essas ideias antigas, elas ajudam a explicar as questões atuais. E as questões atuais podem ser muito melhor compreendidas se a gente conhecer o passado das ideias constitucionais. Liberdade ou autoritarismo, razão ou força. As diferentes tonalidades constitucionais foram sendo tingidas por ideias filosóficas que lhes foram anteriores ou contemporâneas. O trabalho aqui será buscar compreender a matriz de pensamento por trás do caleidoscópio axiológico que orienta os diversos modelos constitucionais ao longo da história. Esse é o nosso trabalho aqui. O nosso trabalho é estudar a história do pensamento filosófico, a história da filosofia do direito e ver como o direito constitucional vai sendo influenciado por essa história da filosofia do direito. Então é um trabalho super desafiador, porque basicamente a gente tem que estudar a história do pensamento humano, os maiores filósofos da história da humanidade. Para fazer isso, a gente dividiu essa aula de filosofia da Constituição em duas partes. Nessa primeira parte, a gente vai estudar a filosofia antiga, a filosofia medieval, a filosofia moderna e a chamada filosofia social. A gente vai estudar aí praticamente 2000 anos da história da filosofia. Na verdade, muito mais de 2000 anos, porque a gente vai lá antes mesmo de Cristo. Então, a gente vai estudar um período muito longo da história da humanidade. Então, isso realmente vai requerer de nós uma disciplina, um estudo sistemático e objetivo para a gente conseguir trabalhar isso. Obviamente que nessa aula a gente não vai conseguir esgotar tudo de cada tema.
a gente vai dar uma ideia geral a respeito dos assuntos, falando o principal, falando o filé ali do que tem de mais importante a respeito de cada segmento desses pensamentos, e sempre com o nosso foco aqui, que é correlacionar com o constitucionalismo, relacionar com a história constitucional. Então, esses 4 pontos aqui vão ser o nosso objeto de estudo. E aí, na próxima aula de filosofia da Constituição, a gente vai estudar as chamadas teorias contemporâneas da justiça. Vamos ainda estudar algumas formas filosóficas do século XX e as teorias contemporâneas de justiça, que é algo que vem caindo demais em prova de concurso, seja em provas objetivas, seja em provas subjetivas. Então, vamos fazer o trabalho de hoje e aí na próxima aula eu explico novamente os desafios daquela aula. Então, vamos começar aqui, como não poderia deixar de ser, com a filosofia antiga e o constitucionalismo. Quando a gente fala em filosofia antiga, obviamente nós estamos falando da filosofia lá clássica, a chamada filosofia clássica, a filosofia grega. Quase tudo na história do direito vai sempre remontar à Grécia Antiga, mas aqui nesse caso vocês vão já ver que não tinha como não falar da Grécia Antiga, porque na verdade a ideia de Constituição, muito parecida com o que a gente tem hoje, é bem verdade que a ideia que a gente tem hoje é muito mais bem acabada, como a gente vê quando estuda o constitucionalismo em si. A ideia que a gente tem hoje é muito moderna, é fruto das revoluções liberais, das revoluções burguesas do século XVIII, que a gente vai estudar, mas no século XVIII, com as revoluções liberais, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, a Revolução Inglesa, nesse período, na verdade, se vai retomar as ideias de Constituição que surgiram inicialmente no período grego clássico. Então, a gente vai ver a ideia inicial de Constituição nascer aqui, nascer nesse período grego clássico. E para compreender esse período grego clássico, a gente tem que trabalhar os sofistas, tem que trabalhar os idealistas, Sócrates, Platão e Aristóteles, e para terminar esse período clássico, a gente fala um pouco dos romanos e vê que ali em Roma teve uma noção de constituições que são bem diferentes do que a gente compreende hoje. Então, a gente tem que firmar isso, que é para não gerar confusão mais adiante. Então, vamos começar esse desafio com o trabalho aqui realmente inicial na Grécia Antiga. E aí uma coisa importante que se diga, uma coisa muito importante que se diga, no período grego é que surge a noção de Constituição. A ideia do que é uma Constituição já surge aqui no período grego. Então, nesse período grego aqui já se fala em Constituição. A Constituição já era retratada e aí perceba o conceito de Constituição que era trabalhado na Grécia. Na Grécia, quando se falava em Constituição de uma forma geral, e a gente vai repetir isso algumas vezes, a Constituição já era retratada como a descrição da forma de organização política em um momento específico. E aí, nesse ponto, lembra o que a gente tem por ideia de Constituição nos dias atuais. Já lembra? É bem verdade que nos dias atuais a ideia de Constituição é mais elaborada, porque a ideia de Constituição que a gente tem hoje, ela é oriunda do século XVIII, basicamente, com a ideia de controle do Estado. E aqui no período grego, essa noção de Estado não era a mesma que a gente tem hoje. Já existia uma ideia de Estado, mas não era tão sofisticada como a gente tem hoje, não era tão desenvolvida como a gente tem hoje. Então, a ideia de limitação do poder do Estado, de garantia de direitos, que é típica dos nossos dias, a Constituição como uma ferramenta jurídica que controla o poder do Estado e garante direitos, essa ideia que a gente tem hoje é uma ideia típica da Idade Moderna. Mas, dentro dessa ideia, de uma forma mais lata, está
a acepção geral, a acepção lata de Constituição como sendo a organização política de uma determinada sociedade. E esse conceito mais amplo de Constituição, ele já existia nos gregos, porque os gregos já falavam de Constituição. Só que quando os gregos falavam de Constituição, eles estavam se referindo a quê? Constituição para os gregos era a forma, seja ela qual fosse, de organização política em um determinado momento específico. Então, a constituição de uma cidade-estado poderia ser, por exemplo, uma forma de constituição tirânica. Obviamente que isso não é controle do poder, então é diferente do que a gente compreende nos dias atuais como Constituição. Mas já existia na Grécia Antiga a noção de Constituição, e a Constituição era retratada justamente como a descrição da forma de organização política em um momento específico. E isso a gente pode notar aqui na Constituição dos Atenienses de Aristóteles. A Constituição dos Atenienses é uma obra de Aristóteles, camaradinha aqui. Então, nessa obra, a Constituição dos Atenienses, Aristóteles vai analisar um grande número de constituições de Atenas, como essas constituições foram se transformando, como a organização política de Atenas foi se modificando, até que ele chegou ao momento atual. O momento atual de quando ele estava escrevendo. Então ele vai dizer desde quando surgiu a Constituição de Atenas, vai descrevendo todas as formas pelas quais Atenas se organizou politicamente até chegar ao estado daquele momento em que ele estava escrevendo. Então, só para vocês terem essa acepção geral a respeito de como eles falavam de Constituição, quando ele estava lá escrevendo o livro, ele disse: o estado atual da Constituição é o seguinte: todos os cidadãos que o sejam pela parte materna e pela parte paterna gozam dos direitos políticos. Ele está falando dos cidadãos atenienses. Todos aqueles que são filhos de mãe ou pai ateniense vão gozar de direitos políticos. Direitos políticos na cidade-estado. Então perceba, ele já está falando da organização política de Atenas. Ou seja, a Constituição ela vai dizer como aquela sociedade se organiza politicamente. Já naquele período grego clássico, vigorando os mesmos desde os 18 anos. Para isso, os funcionários encarregados da verificação dos candidatos à vida pública emitem seus votos mediante juramento, fazendo constar, primeiramente, se é certo que os candidatos têm idade prescrita pela lei. Em segundo lugar, se o candidato é livre de nascimento e pelos pais, tal como a lei prescreve. Olha aí que negócio absurdo. Parece que ele está falando dos dias atuais, mas ele está descrevendo a Grécia de 500 anos antes de Cristo, praticamente. Então, o que acontece? Perceba o que era uma Constituição nesse período grego clássico. Nesse período grego clássico, Constituição era toda forma de organização política de um povo. E aqui ele está descrevendo nada mais, nada menos do que o modelo de democracia grego, em que todos os filhos de mãe e pai ateniense poderiam se candidatar a cargos públicos, poderiam participar da vida pública do Estado. Isso, sem dúvida nenhuma, é um fator que determina a organização política da sociedade ateniense. Então, conforma a sociedade daquele período. Então perceba que na Grécia clássica já existe uma noção de Constituição. Uma noção que, em sentido lato, é uma noção muito parecida com a que a gente tem hoje. Em sentido estrito, não, porque em sentido estrito tem muito mais peculiaridades a serem aferidas. Mas em sentido lato é uma noção de Constituição muito parecida com o que a gente tem hoje. Segundo Pedro Ribeiro Martins, as constituições na Grécia dos séculos 5 e 6 a.C., politeiai, né? Politeiai, que é o plural de politeia, ou seja, constituições. Então, no período grego, politeia era a constituição. Então, segundo Pedro Ribeiro Martins, as constituições da Grécia nos séculos 5 e 4, eu falei 6, perdão, 4.
5 e 4 a.C. poderiam ser analisados sob 3 prismas. O que ele está querendo dizer aqui? O que ele está querendo dizer é que não somente existia a noção de constituição no período grego clássico, no período grego nos séculos 4 e 5 a.C., como ela era objeto de estudo. Os filósofos, os poetas, os políticos gregos estudavam as diferentes formas de constituição. E eles estudavam sobre 3 prismas. E aí ele vai dizer que os gregos analisavam a ideia de constituição sobre 3 prismas. O prisma filosófico, o prisma científico e o prisma político. Então eram formas diferentes de analisar a constituição no período grego. Sobre o prisma filosófico, era a abordagem que tratava a questão da disputa entre as constituições de maneira utópica e idealizada. É o que ocorreu, por exemplo, no livro clássico de Platão, que é a República, que ele analisa diversos tipos de constituição, e nos livros 6 e 7 da Política, outro livro também famosíssimo, só que de Aristóteles. Então, na República e na Política, na República de Platão e na Política de Aristóteles, eles analisavam as constituições sobre um prisma filosófico. Ou seja, analisando realmente sobre o aspecto transcendental, sobre o aspecto, de certa forma, idealizado do que eles acreditavam que era o ideal, defendendo um modelo ideal de constituição. Esse modelo defendido de forma ideal é o que se chama de uma análise filosófica da Constituição. Mas existia uma forma de análise que era chamada também de científica, que é o que trabalharia com uma suposta imparcialidade, analisando friamente ali, batendo um raio-x, uma radiografia das constituições, sem fazer um juízo idealizado, sem querer propor um modelo ideal, simplesmente analisando tal como as constituições eram. É o que ocorre no livro A Constituição dos Atenienses, de Aristóteles, que é justamente esse livro de onde a gente tirou essa primeira citação, em que ele vai descrever como era a Constituição dos Atenienses. Como ele está descrevendo, isso se chama de uma análise científica da Constituição. Ele não está propondo um modelo idealizado, ele está fazendo uma análise científica. E, por fim, existem os modelos de análise das constituições gregas chamados de políticos, que são aqueles que não propõem uma ideia do que deve ser a Constituição, não busca dizer qual seria o modelo ideal de Constituição como filosófico, não analisa fria e cientificamente o que seria a Constituição, mas defende claramente um modelo específico de Constituição. Aqui na análise política é quando você está fazendo proselitismo, no caso lá dos gregos clássicos, quando alguns autores estavam fazendo proselitismo, ou seja, defendendo que a Constituição deveria ser de uma determinada maneira. É o que ocorre, por exemplo, no livro A Constituição dos Atenienses, de Pseudo-Xenofonte, que é outra obra muito interessante para quando a gente analisa a Constituição do período grego clássico. Nesse livro, por exemplo, A Constituição dos Atenienses, o Pseudo-Xenofonte ele vai se contrapor ao modelo que existia no período grego de Atenas. Como a gente viu aqui na citação da Constituição dos Atenienses de Aristóteles, existia uma democracia. E, de forma científica, Aristóteles descreve essa democracia que existia na cidade-estado de Atenas. Pseudo-Xenofonte, como um membro das elites, ele vai criticar. E aí, sob uma perspectiva política, ele vai se contrapor ao modelo democrático, defendendo uma oligarquia. Olha esse trecho aqui da Constituição dos Atenienses do Pseudo-Xenofonte. Quanto à forma de governo dos atenienses, que escolheram esse tipo de constituição. Qual é o tipo de Constituição dos Atenienses? Tal como a gente viu em Aristóteles, é o modelo democrático. Eu não aprovo. O Pseudo-Xenofonte vai dizer, eu não aprovo esse modelo democrático ateniense. Pela seguinte razão, aqueles que escolheram optar por privilegiar a ralé ao invés da elite, ele, como membro das elites, vai defender que o poder tem que ficar com as oligarquias, tem que ficar com as elites. Ele vai criticar isso. Eis porque não a aprovo. Mas, já que decidiram desta maneira, pretendo demonstrar como eles conseguem preservar a sua Constituição e resolver os restantes assuntos do Estado
mesmo recebendo a crítica de outros gregos. Então é uma forma política de falar de Constituição. Então na Grécia clássica você poderia encontrar textos falando de Constituição de forma filosófica, científica ou política. Isso eu estou mostrando para vocês só para deixar claro que existia Constituição no período grego e não só existia, como era estudado, era analisado sobre diferentes prismas. Karl Lowenstein chega a afirmar que os gregos tiveram um regime político absolutamente constitucional. Eu me coloco aqui junto com o Nelson Saldanha, entendendo que essa colocação do Karl Lowenstein é um pouco exagerada. Mas, inquestionavelmente, há uma contribuição dos gregos numa reflexão metodológica sobre liberdade, política e ética. E essa contribuição dos gregos, essa análise sistemática que os gregos fizeram a respeito do que é justiça, a respeito do que é liberdade, a respeito do que é política, a respeito do que é ética, tudo isso, de forma inolvidável e de forma inquestionável, vai influenciar os conceitos de Constituição. Então, o nosso trabalho aqui vai ser justamente a partir dos sofistas, passando pelos idealistas, até chegar nos romanos, estudar nesse período antigo clássico como essas ideias se desenvolveram e como essas ideias se desenvolveram formando bases, princípios que vão ser fundamentais para a história do direito constitucional. Então esse vai ser o nosso trabalho a partir de agora. Esse primeiro momento foi para deixar claro que essa ideia de Constituição já existia no período antigo e agora sim a gente vai poder começar a estudar as diferentes formas de pensamentos filosóficos, os diferentes autores que pensaram as ideias de liberdade, justiça, igualdade, direito, norma, etc., para ver como isso influenciou a compreensão a respeito do que é uma Constituição. Beleza, galera? Então, esse é nosso desafio a partir do próximo bloco. A gente encerra esse primeiro bloco aqui e a partir do próximo bloco, sofistas. Vamos lá!